Hoje, o nosso convidado aqui no Quintas com Quintais tem muita história para contar. Ele é professor e coreógrafo. Hoje eu converso com Anderson Big. Tudo bem, Anderson? Tudo, Mauro. Tudo bem. Vou dizer que é um prazer recebê-lo aqui. Eu já conheço você há muito tempo, né? Porque é difícil não conhecer o Anderson de vista, né? Porque o Anderson é um homem alto e está sempre bem relacionado com os ambientes que frequenta. E de pouco tempo para cá que a gente tem tido uma relação, conversando um pouco mais, né? Nesses encontros aí pelos bares da vida, né, Anderson? Verdade, verdade. Eu também, na verdade, conheço você, assim, bem antes de você me conhecer, né? Porque como você fazendo carnaval, né? E eu desfilando, eu até me lembro da sua estreia no especial e a Imperatriz sendo a escola que vinha depois do desfile da Caprichosos, né? Em 95. Então a gente já... Me lembro também outros episódios de eu estar na concentração, né, da Imperatriz para ir para desfilar e passar, olhar um pouquinho na televisão a Porto da Pedra em 97, desfilando, se não me engano ela foi a terceira. Foi então, quinto lugar. Não, mas foi a terceira desfilante, a terceira que foi em desfilar. quinto lugar. E a gente ia ser a sétima, então foi lá, a Porto da Pedra está entrando e tal, não sei o que ficava aquela coisa de ficar vendo. Então você eu também já conheço de longa data. Legal. O Anderson, me diz uma coisa, professor de História da Arte. Na verdade, professor de História, mestre em História da Arte. Me formei em História pela UFRJ e agora, recentemente, concluí o mestrado em História da Arte na UERJ. Isso é um grande mérito. Sim, com certeza. E o interessante foi que no mestrado eu pude trabalhar, né, a minha formação carnavalesca, né, que é a comissão de frente. Então, meu mestrado foi sobre comissão de frente, né, trabalhando aquilo que eu aprendi desde adolescente, digamos assim. Aí esse conteúdo da História da Arte, quanto que ele te ajuda quando você vai desenvolver um assunto? Olha, Mauro... Ele costuma dizer, dissecar um enredo para poder chegar no momento da comissão de frente. Gente, é primordial, né? Porque você tem um leque de informações, você vai ter um leque de referências, né? Porque eu acho que para o trabalho de comissão de frente, né? Quando a gente monta uma comissão de frente, a base é a referência, né? Então a gente tem que buscar não só na questão de dança, né? Mas numa questão conceitual. Né? Por que aquela dança está sendo daquela forma? Porque a gente ou retrata um personagem ou retrata uma determinada ideia e isso precisa de um conceito. Eu acho que a história da arte e a história em si me dá todo esse cabedal para que eu possa desenvolver minhas coreografias e meus personagens. Anderson, cada vez mais a gente fala que o acadêmico ele é fundamental, né? Assim, ele é fundamental no sentido dele, digamos assim, estar ali para que a gente possa usufruir daquela questão. Mas, obviamente, a gente não pode pensar que o carnaval só vai existir por conta do acadêmico, né? Ou que é necessário ter um acadêmico para que... Porque esses saberes da escola de samba são saberes que vêm muito antes do academicismo, né? Inclusive, às vezes, eles são muito mais amplos do que... Porque todos os saberes de escola de samba você não aprende na academia, né? Então, e principalmente eu falo até por mim mesmo em relação à própria dança, né? Eu não sou formado em dança, não tenho formação acadêmica em dança, porém estou à frente de um segmento que é dançado. Mas o que me deu a expertise para estar a prática do chão da escola. Que você começou na Imperatriz como componente da como comissão componente de escola de samba. Fábio de Mello? Fábio de Mello, como componente da comissão de frente do Fábio de Mello. Você acha que o Fábio de Mello foi injustiçado pela história do carnaval? Não. Pela história do carnaval, o Fábio de Mello não foi injustiçado. Ele é muito lembrado, né? Ele é uma grande referência. A história do carnaval tem o Fábio de Mello. O Fábio de Mello tem o seu lugar dentro da história do carnaval. Talvez as questões
sejam mais particulares, aí seja mais o profissional em termos do trato profissional com o carnaval em si. Mas o legado Fábio de Mello é algo que assim, é Ele sempre marcou, louvado. Marcou marcou uma uma época. época, né? Acho que para quem está assistindo a gente, quer deixar claro que Fábio de Mello foi um dos grandes coreógrafos de comissão de frente, fez história dentro da Imperatriz Leopoldinense, né? Com a grande Rosa Magalhães, né? E o Fábio tinha sacadas maravilhosas com adereços de mão. Vocês certamente vão lembrar da comissão de frente dos leques, os leques que se abriam em canon. Então, o Fábio é uma grande referência numa comissão de frente diferenciada, Sim, né? sim. Na verdade, o Fábio, não digo, porque até o tema da minha própria dissertação de mestrado, né? Uhum. Comissão de frente, né, é um segmento da escola de samba que o tempo todo inova, que o tempo todo a gente percebe dentro da sua história evolutiva marcos de transformações. Então, o Fábio de Mello ele chega justamente nos anos 1990 para virar uma chave dentro do segmento comissão de frente e marca, né? E imprime uma marca muito forte. Como o Paulo fez na Tijuca, introduzindo o elemento alegórico para poder favorecer aquela troca de elenco. Sim, sim. Ou seja, 2010 é um outro marco, né, dentro da ideia de comissão de frente. Então, quer dizer, é um segmento, né, porque o tempo todo ele vem se reformulando, se reinventando, se ressignificando. Obviamente, né, a gente percebe hoje, né, na atualidade, há um grande dilema, né, digamos, para onde vai? É isso que a minha próxima pergunta seria: como é que você vê hoje a questão da comissão de frente, né? Essa discussão que sempre vem à tona, que é dos grandes elementos alegóricos, que a coreografia às vezes fica um pouco à parte dos efeitos especiais, do que abre, fecha, acende. Qual é o olhar do Big hoje com relação a isso? E que se você, na verdade, estando hoje no grupo especial, que hoje o Anderson está no Acadêmico de Niterói, coreógrafo da comissão de frente, Acadêmico de Niterói ascendeu agora ao grupo especial, então a responsabilidade dele, não vou dizer que a responsabilidade mude, ou seja, maior, porque a responsabilidade do profissional é a mesma, independente do grupo que ele esteja. Mas a visibilidade dele vai ser muito maior. Portanto, qual é o olhar que você tem? Você vai se adaptar ao que hoje é, entre aspas, um padrão, ou você já vai tender por uma coisa sem contar nenhum segredo? Assim, é sempre muito complicado, né? Porque a gente tem todo um histórico, ou todo um trâmite, né, da escola que ascende e como ela é interpretada, como, né, parece que você chega, você tem que se adaptar ao sistema. Eu, particularmente, assim, nem sem demagogia, eu vou tentar trazer para junto com a minha dupla, né? Vale lembrar que eu faço dupla com o Marlon Cruz. Marlon tá em turnê pela Europa, né? Chegando por mês que vem para a gente começar a trabalhar. Então, assim, mas já nas nossas conversas anteriores, né, da questão, a gente vai tentar mesclar um pouco dessa nossa natureza, o que a gente classifica como, talvez eu não vou, mas pensando numa palavra mais clara, popular, digamos assim, né? E dentro do que, de certa forma, representa uma comissão de frente, que é toda uma saudação para o público e a apresentação do segmento, e a gente vai tentar mesclar isso com o sistema, né, do elemento alegórico, né, mas tentando, eu, assim, particularmente tentando, da melhor maneira possível, fazer com que o público possa estar ser agraciado com a nossa apresentação. Estando na direita ou estando na esquerda? Na direita ou na esquerda. E acredito, né, que até uma tendência até do próprio julgamento. Há
Será que o umas fato, conversas para isso. será que o fato do Marcelo Misalite na Mocidade ter ganho o estandarte de ouro com uma comissão de frente que não trazia o grande elemento alegórico, que trazia pequenos elementos, isso acendeu uma luz aí. Mauro, assim, é meio quixotesco, posso dizer assim. É verdade. É um pouco quixotesco, não assim que eu não louve a atitude do Misalide. Eu achei uma atitude fantástica, mas, de certa forma, dentro do que a gente percebe no julgamento, o julgamento não olhou Não, muito bem. é verdade. Né? O julgamento, opa, a toda a E isso premiação... traz uma dúvida, né? Traz uma questão também, né? Mas aí, essa atitude quixotesca dele deixa a interrogação. Peraí, prêmios, o que a gente chama de bolha, né? A bolha do carnaval, falando muito bem sobre isso, porque você não ouvir a bolha, por mais que as pessoas falem que, mas a bolha, as pessoas de internet, mas se há um barulho, por que não ouvir? Se há, não é ser servilista à bolha, mas, peraí, vamos filtrar isso aqui. Mas Né? a internet é uma ferramenta que evidente que a gente não pode dizer que não está no nosso dia a dia, já faz parte do DNA do próprio carnaval, né? Mas eu também tenho o olhar que as pessoas criticam a bolha, especificamente ligada aos sites de carnaval, quando você é criticado. Sim, né? Sim, verdade. Mas aí quando você é elogiado, aí você vê o benefício que é, né? Você consegue, por exemplo, o termômetro do nosso trabalho. Eu vou dar um exemplo aqui. Essa semana agora eu lancei a minha sinopse. Sim. Da Unite do Pôr da Pedra, Carnaval 2026. Eu lancei a sinopse. Um enredo ousado, um enredo bem diferenciado. E aí eu espero o retorno. E o retorno vem da onde? Da bolha e dos sites de carnaval. Sim. Né? Dos fóruns de debate, de tudo aquilo. Né? Então, aí que eu vejo que é importante você ter isso. É evidente que existem algumas críticas que ferem demais o profissional, que trazem questões que não são inerentes ao carnaval, são outras coisas, mas o mundo está assim. Sim, o mundo está assim. Né? A opinião, né? O que a gente debate muito, né? Que mas não pedir essa opinião. Mas, de certa forma, as pessoas têm a liberdade de falar. O grande problema é como falam. Né? Essa é a questão. É o como falar. Você pode realmente não concordar com uma apresentação de um enredo. As pessoas podem não concordar com o seu enredo, podem não concordar com a minha coreografia, podem não concordar com uma série de coisas. E podem falar que não concordam, mas elas precisam saber falar, né? Para que, como você bem colocou, você não sair ferido com isso, porque é ruim você ler um comentário, principalmente quando as pessoas não sabem os pormenores de determinado trabalho ter chegado a Sapucaí da forma que chegou, é porque, né, teve muito trabalho para chegar naquilo que não agradou. Mas ainda assim chegou. Não, e será que a comissão teve apoio da direção da escola? Será que a escola teve condição financeira de apresentar ou de entregar tudo que o coreógrafo sempre propôs? Então, ficam várias questões que ficam à parte eu particularmente, assim, de um modo geral, nesse meu, digamos assim, não digo retorno, mas dentro desses últimos anos, né, que eu estou na Acadêmicos de Vigário Geral, pensando o grupo de acesso, estou chegando na Sapucaí como coreógrafo para 2026. Então, eu sou estreante, então eu não sei as auguras do grupo especial. Eu sei a do grupo de acesso. Né? Eu já passei, que a gente chama de muito perrengue, muita coisa. E assim, eu confesso que, de modo geral, dentro da Vigário, graças a Deus, eu tenho conseguido colocar em prática aquilo que eu idealizei. Obviamente que a gente não consegue com os recursos mirabolantes, porque a gente sabe tudo, mas assim, eu não tenho tido tantos problemas como já tive lá atrás. Mas porque talvez você tenha a expertise e a visão de entender que é uma série ouro e você também não pode ir muito... Sim, não posso... ali. Você tem que se limitar. Tenho que me limitar. Bem, vamos por um breve intervalo. Eu volto já, conversando com o coreógrafo e mestre
Anderson Big. Voltamos com Quintas com Quintais e eu sigo conversando com o coreógrafo e professor Anderson Big. Anderson, fala um pouco para a gente como é a relação de um coreógrafo, um responsável por um quesito tão importante, com seus componentes. Você trabalha mais com bailarinos, você trabalha mais com a comunidade, dependendo, você trabalha com os dois. Explica um pouco para a gente como funciona isso. Então, é muito interessante essa pergunta, Mauro, porque o que acontece? Eu sou oriundo da comunidade, né? O que eu costumo chamar de chão da escola, né? Quando eu comecei a dançar, comissão de frente, eu saí da aula de criança da Imperatriz para a comissão de frente e fiquei até o tempo total do Fábio lá na Imperatriz. E conforme eu fui concomitantemente fazendo comissão de frente, né, que eu começo a fazer comissão de frente em 2005, né? Então, 20 anos. 20 anos, né, coreografando comissão de frente. Eu comecei também com pessoas ditas comuns, né, da comunidade e tudo mais, e levei isso para minha vida. Eu acho que é interessante porque você transforma, né? O carnaval acaba fazendo essa questão de transformar, você tirar alguém que trabalha com uma questão e está lá fazendo dançando ali. Obviamente que as pessoas com a noção da dança, não é nem noção de dança, é noção corporal, né? Que a gente consiga fazer com que aquele corpo dance, com que aquele corpo faça determinados movimentos que a gente precisa. Mas é óbvio que com um tempo depois, né, você começa a perceber a inserção do bailarino profissional no carnaval e, consequentemente, nas comissões de frente, né? A comissão de frente passou a ser, para esse grupo, um meio uma opção de trabalho, né? Fora de outros nichos da dança. Então, eles estão ali e a gente também conversa muito bem. Assim. Eu trabalho hoje, obviamente que a base é mais, né, um componente, digamos, do chão da escola, de comunidade, mas também converso com bailarinos ou pessoas que tenham um trato com a dança mais profissional, né? Eu tenho até meninos que trabalham comigo que hoje estão se formando em dança pela UFRJ. Então, nesse último trabalho, eu tive acho que 5 componentes que já estavam, assim, que são da universidade, da academia e que estavam inseridos no meu trabalho, né? Agora, para o grupo especial, é uma outra questão, não que é um desmerecimento da galera que me acompanha no acesso, mas é uma questão logística em termos da demanda de ensaios, da demanda de comprometimento com o trabalho. Não que no acesso não tenha um comprometimento, mas a carga... Geralmente, no especial, até uma remuneração é feita para isso. Isso, é uma remuneração maior e é um tempo maior de você dedicar aquele bailarino para aquele trabalho. Então, você vai aumentando as demandas. E muitas das vezes, né, no acesso, meu elenco do acesso, são pessoas que demandam de um tempo para aquele ensaio, mas tem que lembrar que no outro dia ele tem que levantar, né, para trabalhar, porque ele é chamado, hoje a juventude fala CLT, né, o famoso CLT, ele precisa ir trabalhar e é válido que ele trabalhe, porque, tipo assim, o carnaval ali para ele não digo como válvula de escape, mas é um outro caminho. É um outro caminho, né? Que pode levar o Anderson Big. Isso. Que começou como componente de comissão de frente e hoje está numa função das mais importantes do Carnaval Carioca, que é uma coreografia de comissão de frente de um grupo especial. São 40 pontos. Praticamente, a comissão de frente é o grande cartão de visita, né? Ali que é o termômetro, quando você olha uma comissão de frente, ela ganha Carnaval. Ganha Carnaval. Ela ganha Carnaval. Ganha Carnaval.
né? Eu posso dizer porque participei de grandes comissões de frente Que que ganharam o ganharam o carnaval. carnaval. Você citou bem na abertura daqui da nossa conversa, a comissão dos leques, né? Maravilhoso. E por aí vai. É interessante que todo o trajeto da gente lá na Imperatriz era sempre o quesito esperado. Por mais que tivesse todo o trabalho da Rosa, por mais que tivesse Tiquinho e Maria Helena, por mais que tivesse, enfim, era o que a comissão de frente iria fazer, É verdade. o que a comissão de frente iria trazer nas mãos, né? Porque nós éramos a comissão de frente do adereço, Os adereços. dos né? adereços, dos grandes adereços. Dos cavalinhos de bicicleta. Isso, Foi lindo isso aquilo. aí, isso aí. Essa é uma mais evidente que ali são comissões marcantes, belíssimas. Mas eu achei aquilo tão lírico, tão bonito, né? Porque ela mesclava, né, a parte mecânica da coisa, né, do deslocamento, né, mas tinha uma leveza, tinha uma beleza muito bacana. E é interessante você falar isso, porque já nesse período, as comissões de frente já estavam entrando na transformação cenográfica, e a Rosa ainda consegue trazer cenografia, mas sem ferir muito a ideia do grande elemento ou de um tripé que a gente já tivesse que subir e descer. Né? A gente subia assim no cavalinho, andava e tal, Muito descia. bonito aquilo. Vamos ver umas fotos para Vamos. contar um pouco da tua trajetória e ver o teu sentimento para cada imagem? Gente, olha, muito tempo. Você na Imperatriz Leopoldinense, Isso na Imperatriz. Né? Reforçando a sua paixão. Olha aí o Fábio de Mello. Fábio de Mello, comissão de 93, ali, Bruxa. A estreia, que é a 92, né, que tem ali o símbolo da Rio 92, 97. Olha, gente, isso aí fez 30 anos, né? 95. O refinamento das roupas, né? Sim. E é interessante que era uma roupa bem durável, tá, Mauro? Isso porque o que acontece? Essa roupa, carnaval fevereiro, a gente usava até praticamente o outro carnaval, porque a gente fazia muito show com a escola. Isso é importante frisar, porque uma comissão de frente, independente dela ser bem sucedida ou não no desfile, a escola geralmente faz shows durante o ano, viagens internacionais, né? Então, foi o que o Anderson falou, uma fantasia bem feita que aguente justamente essa batida de um ano de apresentações. Né? Pô, essa foto é muito interessante porque ela mostra aquilo que a gente tinha falado em relação aos componentes, né? O que a gente chama de anônimos do carnaval, pessoas comuns, e do chão, né, da escola, aí você vai do lado e vai vendo a profissão, tem advogado, o único dançarino nessa época, dançarino, era o Maurício Silva, que era do sapateado. Né? Maurício Silva, dançarino, já conhecia Fábio há um tempo, mas o restante da base da galera é advogado, estudante, segurança, professor de educação física e o professor de história. Isso reforça a tua fala, né? Que você sim. Quer dizer, não precisava ser tão profissional para poder chegar à excelência que foi essa comissão de frente. Né? Isso aí o autógrafo da Rosa no livro Fazendo Carnaval. É verdade, tenho lá guardado. Olha, Chiquinho e Maria Helena. Chiquinho e Maria Helena. Nossa, né? Histórias ótimas com os dois. Davidson, isso aí é Davidson. Como é que era esse projeto com o Davidson? Olha, esse projeto com o Davidson, cara, é porque a gente tem várias questões. Uma questão de tempo, né? A gente, né, tinha um projeto de estar fazendo essa interação com a galera do samba, essa galera. A gente começou, mas aí a gente não tinha meio que produção aí para gravar e tudo mais, mas era uma coisa que a gente tinha, assim, começou fazendo e tal, de ser engraçado, porque Davidson é super engraçado, ele deixa ele, né? E aí a gente vai tentando. Isso aí, o elenco da Vigário foi, né, para o carnaval de 23, não, 24, carnaval de 24 do ano passado. A gente agora, esse já foi nesse ano, no ensaio
no ensaio com elementos cenográficos, se eu não me engano. A gente levou já na madrugada lá para poder dar uma passada. Isso também é muito... No acesso é difícil trazer essas coisas. Só para levar aquilo tudo, né? Isso aí é a comissão, é o dia do... Já é o dia, né? Já é o dia. Aí toda essa questão, quando a gente falou da história da arte, né? O porquê, o que nos ajuda para dar esse conceito todo, né? Toda essa ideia, toda essa... A escolha da pesquisa de figurinos... Isso, de maquiagem e tudo mais, tudo isso tem um porquê. A gente queria fazer uma roupa diferente, mas acabou que o tempo não deu. A minha ideia era... O enredo qual era nesse? O enredo era o jornalista Francisco Guimarães, né? E que ganhou a alcunha de vagalume, porque ele fazia... Então, era... E aí, a premiação, né? Esse trabalho foi um trabalho que rendeu um sambanete, e é interessante porque eu ganho sambanete 20 anos depois. Estandarte de Ouro, de melhor ala no Tuiuti. Ó, 6º lugar da Vigário. Lá na Praça Catolé, com a Betinha. E esse casal aí, Bi? Caraca, meu pai e minha mãe, no casamento. No casamento. Pena meu pai não estar aí para ver a entrevista depois. E é interessante porque, tipo assim, se eu estou no samba é por conta dele, né? Meu pai que era diretor de harmonia... Sempre Imperatriz Leopoldina. Meu pai sempre Imperatriz, mas passeou por várias agremiações. Vários lugares. Meu pai, o último carnaval dele foi na Porra da Pedra, não era o carnavalesco, mas foi em 2008. Meu pai foi para a Porra da Pedra em 2002. E esse moleque aí, quem é? Esse garotão? Caraca, meu sobrinho. meu sobrinho. Caraca, engraçado que já tem o olhar da curiosidade, né? O olhar a criança naturalmente já tem esse olhar, mas aí você vê que é muito marcante. Caramba! Né? Olha, vocês buscaram essas fotos. A produção, Ludmila de Aquino vai buscar fotos lá. Vai sair a foto aí dos meus 30 anos. Gente, como eu mudei, cirurgia, aparelho, mudei bastante. Aí minha mãe sambista do Império, da ala, ela é uma foliã. Uma foliã. Olha, a Imperatriz, esse último ano agora. Você era destaque? Destaque. O convite do Leandro me pregou uma peça. Eu, na verdade, estava fazendo coordenação das composições no ano passado, para o carnaval do ano passado, 24, e para esse ano ele, não, você não quero que você faça um personagem para mim. Aí eu fiz ser Xangô no carro 3. Maravilha. Entendeu? Que responsabilidade. Que responsabilidade. Orgulho, né? Olha, acho que essa foto é até do Wigner. Essa foto é belíssima. Né? Essa foto é no desfile de 22, depois da pandemia, que o enredo muito, muito bom, sobre a pequena África e tudo mais. E essa comissão de frente, ela também fazia todo um resgate de que as vidas negras importam, né? Então a gente tinha todo esse conceito, né, nessa comissão. Essa comissão foto, eu até doei parte dela para o acervo da escola em que eu dou aula, né? Que é o CEP 175 José Lins do Rego, em São João de Meriti. E aí tem um professor lá de arte que vai trabalhar questões de negritude, questões de africanidade, e aí eu doei parte desse material para ele trabalhar com os alunos e tudo mais. O carnaval é uma maneira lúdica, né, da criança também se envolver, se sentir incluída Agora dentro do processo. Agora eu e meu parceiro, Marlon Cruz, Marlon que veio do Império, e eu, né, dois coreógrafos, né, vindos do grupo de acesso, né, e sendo importante frisar, que eu acho que isso é muito importante, principalmente no grupo especial, né, mais 2 coreógrafos pretos para o grupo especial, que é um nicho muito fechado. Em 2025, nós tivemos aí um campeão do carnaval, um homem preto também, João Vitor Araújo, pela Beija-Flor de Nilópolis, né? Entendeu? Reforça então, reforça. Não é que a gente fique falando sempre
não é nada, como se diz, Panfletário. panfletário ou de uma ideia de lutas entre pretos e brancos. Não, não é isso. Mas é uma questão de oportunidades, né? De você oportunizar e fazer com que se permaneça, né? Porque não pode ser aquela oportunização de você oportunizou para criar o elemento, digamos assim, demos a chance Para cumprir para cota. cumprir cota. Não, primar por essa oportunização, para que a gente tenha mais coreógrafos de comissão de frente pretos, que a gente tenha mais, porque é um nicho que tem pouco, para que tenhamos mais carnavalistas pretos e mulheres também, né? Porque eu acho que é falta, então acho que é importante isso, a gente reforçar isso. Anderson, qual é o seu maior medo? Na vida ou no carnaval? Nas duas. Medo. Porque as duas se cruzam, né? Evidente. Talvez esses dias eu estava pensando, acho que é perder minha memória. Olha que interessante isso. Perder minha memória. Eu acho que porque esses dias eu estava pensando em muitas coisas, assim, em detalhes de muito tempo atrás. Eu falei, caramba, como é que eu lembro disso? E talvez o fulano não saiba sobre isso, não lembra disso. E aí eu fiquei pensando, gente, eu acho que perder a memória deve ser algo muito angustiante, né? distante, assim, porque meio que você perde a sua referência, assim, e aí? E agora? Como é que... Então, acho que que são histórias que só a gente sabe. Que só né? a gente sabe, que só a gente sabe. Então, acho que é isso. Meu maior medo seria perder minha memória. Anderson, então, eu acho que em nome da direção da TV Alerj, da produção, eu quero te agradecer muito por ter vindo. Uma entrevista esclarecedora. Eu espero que a entrevista tenha dado luz e inspiração àquele jovem ou àquela jovem que está querendo ascender, dentro do carnaval ou não, mas mostrando que é capaz com luta, com estudo, com determinação, né? Eu desejo, em nome do Quintas com Quintais, toda a sorte do mundo para acadêmicos de Niterói, que você busque os seus 40 pontos, você leve o nosso abraço para o presidente Wallace Palhares, principalmente para o carnavalesco Tiago Martins, que já esteve aqui também, deu uma entrevista maravilhosa, que tudo dê certo. Mas aqui no Quintas a gente sempre fecha com mais uma pergunta. O que o Big de hoje diria para aquele Big que apareceu ali, para aquele menino? Demorou, mas chegou. Porque, como você falou, né? A criança com aquele olhar da curiosidade, com aquele olhar de querer chegar em algum lugar, e aí eu posso dizer isso. Demorou, mas chegou. Valeu a pena. Valeu a pena. Esse foi o Quintas com Quintais, e se você quiser rever esse programa, acesse as nossas redes sociais. Até a semana que vem, aqui, na TV Alerj, o canal do povo.